O primeiro assunto de hoje diz respeito à locomotiva da economia brasileira nos dias de hoje, que é o agro, que está alimentando uma parte do mundo, além de alimentar o Brasil. Eu sei que o mercado financeiro e o mercado de capitais estão preocupados, né? Hoje mesmo, o ministro da Fazenda, o novo ministro da Fazenda, Haddad, fez uma crítica aos juros muito altos. Isso preocupa o mercado financeiro. Mas também afeta o mercado de capitais. A Bolsa caiu, né? Afeta o mercado de câmbio, né? O real desvalorizou-se mais uma vez. Aí eu pergunto, será que está atingindo o carro-chefe da economia, que é o agro, né? Do agro tem dependido as contas externas do Brasil, que dão excelentes resultados graças ao agro, né? Vejam só, o agro recebeu um ministro conhecido pelo agro, Carlos Fávaro. Ele foi presidente da AproSoja, da Cooperativa Rural de Rio Verde, é produtor rural, foi vice-governador de Mato Grosso. O Centro-Oeste é o grande produtor rural do Brasil, o grande exportador do Brasil, né? Só que acima dele está o chefe. E o chefe disse, no discurso de posse perante o Congresso Nacional, que serão desfeitas, revogadas as injustiças contra os povos indígenas. Será que isso tem alguma coisa a ver com o fundiário, as terras? Porque já está no Supremo a questão do marco temporal, como se chama. A Constituição diz que são indígenas todas as terras que tradicionalmente ocupam, que é presente do indicativo, ou seja, ocupam no dia da promulgação da Constituição, não as que vierem a ocupar ou que tenham ocupado, né? Mas há uma preocupação. E agora a gente vê essa disposição do presidente da República, que a gente não sabe exatamente o que vai significar. Já está significando para a FUNAI, que já mudou de nome. A FUNAI, em vez de Fundação Nacional do Índio, vai ser Fundação Nacional dos Povos Indígenas, porque entrou no politicamente incorreto chamar índio de índio. Agora é povos indígenas. Será que isso resolve o problema dos indígenas, dos brasileiros que são de etnias originais? Criou-se aí um Ministério dos Povos Indígenas, enfim, né? Mas não é só esse o problema que preocupa o agro. Há um novo ministério, o de Desenvolvimento Agrário. Foi para o deputado Paulo Teixeira, que tem uma longa biografia petista, né? Secretário-geral do partido, foi um dos coordenadores da campanha de Lula, e no recebimento do ministério ele faz um discurso para um auditório cheio de MST, dizendo que devem ir por cima do ministério, pressionar o ministério, as palavras dele. Eu vou dar as palavras dele, né? Ele pediu que pressionem o ministério, venham para cima do ministério para que tudo possa acontecer. Eu acho que o agro fica se perguntando o que pode acontecer, né? Além disso, tem a Marina Silva, que não morre de amores pelo agro. Então, eu creio que há uma preocupação. O único consolo que resta para o agro é que todos eles precisam comer. E o agro é que produz. Essa é a questão. Bom, a gente tem falado muito, o presidente falou dizendo que isso não é uma revanche, né? Mas é revanche, na verdade, né? Primeira coisa, ele chama o teto de gastos, ou seja, o limite de gastos públicos, o limite daquilo que o governo pode gastar com o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos que você paga diretamente ou indiretamente em tudo que compra, né? Não pode ter limite. A nova ministra Esther Dweck, do novo ministério chamado de Ministério da Gestão, era antigamente chamado de Ministério da Administração,
na verdade. E ela concorda com isso, de que tem que acabar com esse teto de gastos, esse limite de gastos que seria prejudicial à administração pública. Gente, vocês não estão administrando para a administração pública. Vocês estão administrando para o povo deste país. O Estado não é o país. O Estado está a serviço do país. Essa é a diferença de uma ideologia e de outra. Uma ideologia acha que o Estado é o dono do país, né, e o país existe em função do Estado. Não. O Estado é que existe em função do povo. O Estado existe em função da nação, para servir a nação. Bom, vamos lá, ainda na revanche, né? O novo ministro Lupe, Carlos Lupe, PDT, né? Cria de Brizola, está dizendo que é preciso fazer uma antirreforma da Previdência. O novo ministro da Previdência tem um tremendo orçamento. A reforma da Previdência foi um avanço, assim como foi o limite de gastos. Também querem revogar isso, né? A revanche vai lá na deputada Carla Zambelli, investigando armas que a deputada tem em casa. Toda a vida eu soube que deputado e senador andava armado, né? Mas agora está entrando aí na... Falaram também em revogação de decisões da ministra Damares, né, que é uma ministra que trabalhou muito na área social, que foi uma revelação na área social. Tanto que a recompensa foi ter sido eleita pelo Distrito Federal como senadora do DF, né, mas querem revogar as coisas da ministra Damares, né. Essa história de revogação de atos, de portarias, de decretos sobre armas é a mesma questão, né? Essa transferência do Exército, por lei, o Exército controla explosivos, né, e as armas e munições de caçadores, de colecionadores e de atiradores, de clubes de tiro esportivo. Para mudar isso, não basta um decreto do ministro da Justiça. Precisa de lei do Congresso Nacional, porque está marcado em lei que é o Exército que controla, e não o Sinarme, que fica sob a custódia, sob a jurisdição da Polícia Federal. Então, é preciso de lei. Decreto não serve. Bom, mudando de assunto, o presidente Lula foi ao velório de Lula. Perdão, ao velório de Pelé. Foi ao velório de Pelé em Vila Belmiro. Ficou lá 20 minutos. Engraçado que o noticiário tradicional não menciona o que eu vi nas redes sociais, em que o presidente lá recebeu muitas críticas, muitos apupos, muitas vaias, e ele ficou apenas 20 minutos. Inclusive deve ter ido embora por isso, né? O que mostra talvez o início de uma forma de receber o novo presidente, né? É o que sinaliza esse povo lá de Santos, que estava lá no momento em que Lula chegou. Bom, o presidente, primeira viagem dele vai ser para a Argentina, dia 23, está marcada. Vai prestigiar o presidente da Argentina, onde tudo está dando errado. Inflação lá em cima, a desvalorização da moeda argentina está gigantesca, né? Há uma catástrofe econômica na Argentina, a produção caindo, uma briga entre o tradicional agro argentino, que é muito poderoso, e o próprio governo, e o governo sem saber o que fazer. O presidente Lula vai lá prestigiar, mas também já foi anunciado que ele vai à China, vai a Portugal
e está havendo aí uma visita a Biden, com o qual ele demonstrou no dia da posse que tem alguma semelhança, né? Bom, mas, enfim, eu queria falar também sobre o que está acontecendo na economia brasileira no momento de entrada desse novo governo. Parece que a economia brasileira não está reagindo bem aos novos ministros, às novas intenções, que significam uma perda de tudo que foi conseguido até agora. É lamentável que isso esteja acontecendo. A propósito, vejam só os dados aqui que foram divulgados hoje. Nós tivemos o superávit comercial nas contas externas recordista na história, 62 bilhões e 300 milhões de dólares, né? É uma parte da herança bendita que o presidente Lula está recebendo. Ele não recebeu de ninguém, não recebeu de Fernando Henrique, e poucos presidentes recebem uma herança tão favorável na economia quanto o atual governo recebe agora. De Brasília, Alexandre Garcia.